Cosme Rimoli, do Portal R7. Minha mãe agradece, Jorge, obrigado. Tite, por favor, a gente acompanha você há anos e anos e anos. Às vezes, o time se impõe ao conceito de um treinador, eu digo pela ofensividade. Por exemplo, um Vinícius Júnior, porque nós conhecemos você há anos, a maneira que você coloca o time para jogar. Talvez essa ofensividade, esse talento todo, possa acrescentar alguma coisa aos seus conceitos? Boa tarde a todos, boa tarde, Cosme. A pergunta tua a primeira parte dela é muito abrangente, tem que pegar todo o meu histórico, aí pegar todo o Rio Grande do Sul e vir para cá, e aí daria muito tempo e ficaria bastante longo até para contrapor ideias. A segunda parte da pergunta é absolutamente isso. Nós, enquanto técnico, eu, enquanto técnico, tem que ter o suficientemente capacidade para poder potencializar as virtudes, as qualidades técnicas dos atletas. Está o Vinícius, está o Neymar, está o Thiago, esse é o desafio, sim. Tite, tudo bem? Guilherme Pereira, da TV Globo e do Sport TV. Tite, queria saber se você quer escalar a seleção brasileira para a estreia na Copa de amanhã. E uma outra pergunta, Tite, você é o único técnico na história da seleção brasileira que perdeu uma Copa em 2018 e que continuou até a próxima Copa agora aqui no Catar. O que isso significa para você, pessoalmente, para a sua carreira, para a tua vida? É uma quebra de paradigma, Guilherme. Não é usual. O Brasil ele tem uma tradição muito forte. O gosto pelo futebol, a paixão pelo futebol. E eu tenho consciência exata disso tudo. É uma quebra de paradigma que me dá, primeiro, paz de fazer um trabalho com início, meio e fim. E uma chance maior de sucesso, porque todo o meu histórico ele foi embasado dessa forma. Quando há tempo, eu acredito nos processos, não só meus, mas dos outros. Quando há início, meio e fim, a possibilidade de sucesso ela é maior. Diferentemente do outro estágio, onde ele foi de recuperação. Então, há uma diferença. E talvez eu tenha sido privilegiado, num local onde outros grandes técnicos poderiam estar. Eu recebi, por exemplo, uma mensagem do Abel, um campeão do mundo, que pela sua história toda poderia estar aqui perfeitamente, do Paulo Autuori, um campeão do mundo que poderia aqui estar, e outros tantos técnicos que poderiam estar, e eu, sei lá, quis o destino, talvez, que pudesse estar aqui. A equipe eu não vou defini-la, não, por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Né? De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação, enfim, as variações que vocês estavam, eu não vou colocar. Né? Olá, Jorge, Tite, Kleber, boa tarde, Fernando Fernandes, TV Bandeirantes. No que essas 5 alterações que podem ser feitas no jogo te facilita ou pelo menos te dá a certeza do time que você vai escalar? Em cima do que a gente está vivendo no Brasil, que está um questionamento enorme. Quem vai jogar? Por que vai jogar esse ou por que vai jogar aquele? E a tendência, ou o desejo da maioria, é de ter os 3 atacantes, como foi lá em Gana, aquela escalação. E agora você tem a possibilidade de 5 alterações. O que isso pode definir com o volume de jogadores que a gente tem na frente e o que isso influenciou na decisão do time que vai começar o Mundial? E eu vou insistir. Conta para nós. O Thiago já falou faltam mais 10 só. Um dia ele estava com o Thiago, eu dei uma entrevista com vocês, aí ele falou assim, não fala os movimentos táticos nossos, não. Eu não falo, por isso que eu falei agora tu não vai falar. Ele está dando qual é o posicionamento do Neymar que ele tem entre linhas, assim. Mas aí não é nada excepcional, não. Um pouquinho da experiência no mundo árabe. E eu tenho também uma passagem aqui por 2 vezes, e tenho gratidão, por entender também como é que é a atmosfera, o clima aqui, o quanto ele tem de interferência. As substituições, elas dão uma possibilidade de mudança, de alternância, de ritmo do jogo? Sim, ela é considerável em termos estratégicos, ela é considerável. O Tite, boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Independentemente da escalação, Tite, fica muito claro para a gente que o teu sistema defensivo, durante todas as eliminatórias, foi muito sólido e conta com jogadores muito experientes. E na segunda metade das eliminatórias,
você passou a chamar mais os jovens, deu mais oportunidade para os jogadores jovens, e do meio para frente você tem uma equipe jovem e irreverente. Você considera essa fórmula ideal, quer dizer, você ter para trás caras sólidos, experientes, rodados, e para frente a irreverência, a irresponsabilidade do drible, de tentar sempre a jogada, a velocidade? Adaptação àquilo, à pergunta anterior, às características dos atletas. Eu acrescentaria que mais do que isso, claro que eu faço escolhas e agrado algum, não agrado os outros, ela é da escolha e da função do técnico. Mas eles se escolheram também. Os atletas do meio para frente, nesse último ano, eles, tu pegar, em cada clube onde eles estão com protagonismo, com qualidade excepcional. Então, eles se escolheram também esse desempenho, e nós acompanhando, nós tendo a possibilidade de acompanhá-los. E fazer, sim, esse ajuste, e coincidentemente, de um jogadores, de uma equipe equilibrada, que é a ideia. Eu não parto mais por que vem os elogios, é a equipe que mais, que tem um percentual de gols altíssimo, que ela fez um número de gols e que toma aí com clean sheet, não toma gols aí nas eliminatórias de 22, de 29, eu acredito. Mas eu não acredito nenhuma ponto de encher de atacante, nem de encher de defensor, eu não consigo, eu particularmente. Eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio-campo, nas articulações, nessas movimentações. E a partir daí ter uma equipe sim equilibrada. Boa tarde, Tite. Aqui à tua esquerda, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tite, até pelos amistosos da França ficou muito claro, e acho que a gente está trabalhando muito com dois tipos de escalação. Publicamente é isso. Eu quero saber se você não trabalha mais, deu a entender na resposta anterior que o time está definido, não vai falar por uma questão de estratégia. Mas, no decorrer da competição, à medida que tem esses dois modelos que foram usados nos amistosos da França, ele pode variar a escalação de um jogo para outro neste modelo, nessas opções que tu tens, de acordo com o adversário? O time que começar a primeira partida não é necessariamente por modelo, não por atuação, o time de outros jogos? A segunda parte da pergunta eu vou te responder, né? Na verdade, a primeira parte eu vou deixar o Kleber responder, porque eu não estou aguentando mais a pressão, daqui a pouco eu largo o time, porque é eles que falaram que não era para largar, eu queria largar, já larga e pronto, deu. Olha lá, tá vendo? Agora larga para ti. Todo mundo acompanha todo mundo, a gente tem dois modelos, ficou claro isso, né? Tem um terceiro modelo que a gente usou inicialmente, ele é mantido ainda, com ideia da gente, mas a gente trabalha muito com ajustes estratégicos, né? Ajustes estratégicos táticos, tanto no processo defensivo como ofensivo. E esse tempo curto que a gente tinha para trabalhar antes de cada jogo de eliminatória ou cada jogo amistoso, a gente soube aproveitar com treinos bem didáticos, bem definidos, o que fizemos aqui. Primeira parte em Turim a gente trabalhou todos os conceitos de forma geral para todos os atletas, reforçando as nossas ideias, e a partir da chegada aqui a gente começou a trabalhar estrategicamente em cima das qualidades e dos defeitos que a Sérvia possa ter. Então a gente está claro, a gente sabe o time que vai jogar, sabe as possibilidades que a gente tem de mudança, e 5 mudanças, além do problema da questão de clima, de ritmo de jogo, tem a questão desses ajustes, dessas mudanças. A gente se sente seguro e tranquilo para isso, o trabalho agora é levar para o campo. Acrescentando um aspecto, disso que ele colocou, que de 3 em 3 dias o desgaste físico é muito grande. E humanamente vai acontecer de um atleta jogar um tempo inteiro, uma partida ou segunda partida, e aí sim, só fazendo uma ressalva, fisiologista não tira de treino e não tira de jogo. Não tira. Não. Mas daí a colocar de que o médico colocar, se o atleta está propenso a uma lesão. Ele está com índices que eles de fadiga extremo, eu não vou entrar porque eu não sei dos detalhes. Então, há também esse aspecto físico a ser levado em consideração para uma escalação. Ok. Aqui do lado direito, professor. Tite, o tamanho do frio na barriga hoje é igual ou maior ou menor do que 4 anos atrás? Boa tarde, Juca. Quando eu entrei aqui, eu te olhei e eu lembrei. Eu lembrei da primeira coletiva.
no Mundial, ele é menor. Ele é menor. E faço minhas palavras do Thiago. O aprendizado ele pode ser teórico, mas ele é fundamentalmente prático. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em paz, está um pouco mais Adenor. Dividimos em duas partes, Kleber. Os jogos, eles têm um componente emocional muito forte. E quando tem estreia, mais ainda. Eu estou olhando para aqui, estou vendo 10 atletas que tem essa que pode falar de cadeira. É o Roque, é o Júnior, é o Casagrande. O quanto essa expectativa ela gera. Ela é normal, ela é humana, ela faz parte. E talvez isso possa interferir nessas expectativas todas que possam acontecer durante o jogo. Tem de equilibrar também esse aspecto emocional na grandeza. Nós estamos com o maior torneio do mundo. Nós temos os maiores atletas do mundo. Nós temos talvez a maior visibilidade de um esporte do mundo. Porém, em cima dessas pressões, a naturalidade. Nós temos que ser aquilo que nós somos, na nossa essência. É um futebol com as nossas características, reproduzi-lo aqui em cima desse mundo todo, daqui a pouco está nos enxergando. Nosso primeiro adversário vem com um grande trabalho recente, com bons resultados, com bons jogos, com jogadores importantes na sua equipe, alguns em recuperação. Acredito que todos estarão em condições, pelo que a gente acompanha. Então, a gente estudou bastante a Sérvia, nossos observadores, o Lucas e o Ricardo Gomes, estiveram acompanhando de perto. Passamos todas as informações para os atletas, sabemos como enfrentá-los, respeitamos porque é uma equipe forte, né? E essa questão do favoritismo, a hora que entrar para dentro do campo, é lá que as coisas se resolvem. Então, que a gente consiga tirar proveito do que a gente tem de melhor e aproveitar o que a Sérvia não tem de melhor e ter a atenção e o cuidado o tempo inteiro com as suas características, principalmente características ofensivas perigosas. Davi, não me bota a responsabilidade de 20 anos e de uma história toda, a coisa mais linda da seleção brasileira. Só 4 anos só, de um processo todo. É uma história muito linda e ela traz uma pressão, sim, mas ela traz uma pressão daquilo que é um país todo vive, é apaixonado, está nas ruas, a garotada, principalmente a garotada, serve como um processo educativo. O futebol é uma ferramenta de educação também. Ele é de ser melhor, mas ele é de educação fundamentalmente. E essa pressão ela tem, mas traz também a tranquilidade de saber que as oportunidades surgem na vida, que sonhar faz parte. Tostão fala isso, né? Eu acho que ele fez uma coluna dizendo assim que bom sonhar. Faz parte do ser humano. A gente sonha também poder fazer uma grande Copa, poder ser campeão, se for mesmo. Se não for campeão, ela fazer o seu melhor, né? Porque um só vai ser campeão, né? Ela sonha com esse processo todo. Mas também tem a sensatez e a naturalidade que existe em grandes seleções que também almejam esse mesmo patamar, e a pressão é inevitável. Tite, Leandro Quesada, Placar e Rádio Band News FM. Eu perguntei para o Pedro a respeito do jogo aéreo da Sérvia, até pela altura dele, né, se eventualmente ele jogar, e me surpreendeu a resposta quando ele disse o seguinte: olha, não é só o jogo aéreo. O caminho da vitória pode ser por baixo, com transição rápida, com velocidade, com agilidade, com drible, uma característica ofensiva que essa seleção tem. Traduzindo, é o jogo para o Vinícius Júnior? Mas tem um outro atleta que, estou vendo como os atletas compreendem muito futebol, eles têm essa capacidade analítica, a gente às vezes menospreza a capacidade do atleta de saber, ele sabe muito. Principalmente da função específica dele. Às vezes ele não sabe, por exemplo, conversar com vocês ou externar, porque é difícil ir na frente e externar suas ideias, mas ele sabe muito. O Pedro sabe muito também, mostrou que sabe muito. E a respeito da outra, dá uma pressãozinha, mas eu não vou.
Vou te falar que o Kleber acompanhou bastante. O Rafinha foi um atleta que foi acompanhado antes da sua convocação no Leeds, no Porto, e depois a gente vasculhou todo o histórico dele. Quem fez isso foi a comissão técnica, para depois chegar em mim, ela pode falar com maior precisão, com maior correção. O Rafinha nos surpreendeu muito quando a gente começou a observá-lo, né? Dentro do campo, todo mundo conhece o seu 1 contra 1, a sua velocidade ofensiva, a sua velocidade defensiva, jogando com o Bielsa no Leeds, era um jogador de muitas transições. Na sua primeira apresentação contra o Uruguai fez um grande jogo e ele tem demonstrado para a gente, a cada dia que passa, uma maturidade e uma mentalidade muito forte. A gente esteve com ele recentemente lá no Barcelona, nessa fase que ele saiu da equipe, né, e entrava em alguns jogos, poucos minutos nos últimos jogos e decisivos nesses jogos. Então, trazendo o Rafinha da gente, o Rafinha que está com a gente nesse período e que tem participado como titular nas vezes que ele veio e desequilibrado em alguns jogos e feito essa função bem feita, aquilo que a gente pede, a gente sente nele um atleta de força mental muito forte. E ele tem essa certeza e esse conhecimento dessa fase transitória dele de clube, de saída de Leeds para o Barcelona, que é um momento de transição. Tem também um grande atleta, que é o Dembélé, disputando posição, na mesma posição que ele disputa, mas isso não abala ele, pelo contrário. Ele foi muito bem recebido pelos mais experientes, se sente à vontade e é um atleta que tem muito a nos entregar nessa competição. Alô, oi, boa tarde, Tite, aqui, Kiko Menezes, da TV Globo, tudo bem? Boa sorte, amanhã. Essa pergunta nasce de uma resposta que o Rafinha nos deu no início da semana, dizendo que algumas danças já estavam ensaiadas caso o Brasil faça gols na Copa do Mundo. E a minha pergunta é, amanhã, diante dos olhos do mundo, quando vamos estrear na Copa do Mundo, qual a importância que a dança tem, esse fenômeno cultural tão marcante dos brasileiros tem nesse momento? Qual a mensagem que a gente pode passar com a dança para o mundo? Naturalidade, Kiko, respeito a uma cultura, respeito a um jeito de ser, e ela não é pejorativa em demérito a alguém ou fazer. E a gente sabe quando é assim. Então é uma característica nossa própria, e a gente tem a naturalidade, qualquer que seja o local, de que forma, assim como a gente respeita a cultura árabe, assim como a gente respeita a cultura de outros países, respeita a nossa, nós respeitarmos o nosso jeito de ser, sim. É alegria? É. É sim o momento da concentração e da seriedade? É. Existem os momentos. O gol é um momento, uma ordem de vibração. Cada um traduza dessa forma, vibrante, como... E o nosso jeito é de dança. Respeito ao adversário, mas é um respeito a nós mesmos. The last question here. Yeah, please. Yeah. Tite, aqui o Júnior, do Grupo Globo. Em função do que aconteceu com a Argentina, alguma reflexão diferente para o grupo? Só, curto e grosso. Boa tarde, Júnior. Eu estava olhando aqui para ver se tinha mais atletas que eu não me referia, que eu não citei, mas sinto-se todos citados quando eu falei dos 3 atletas que eu comentei. Júnior, ele é de reflexão, sim. Ele é de respeito, porque todas são seleções, a gente está no maior do mundo, talvez a expectativa fosse de um ou de outro. Mas ela serve, sim, como análise, como reflexão. Sim. Não há, e aí não tem grandeza, não tem facilidade maior ou menor. Talvez essa seja o grande aspecto. Não tem, como é que chama? Marca, não tem grife. Acho que não tem grife. Tem um orgulho de cada país e fazer o seu melhor e enfrentar. Obrigado, Mister, é português. Obrigado, professor. Obrigado, thank you very much.